E aí, Papec deu ou não deu um tiro no pé com a última decisão tomada arbitrariamente em relação ao concurso da UFGD? Me diga aí, concurseiro, você que se preparou com antecedência, você que levantou mais cedo, você que previu o engarrafamento e chegou no horário, você acha justo que a banca arbitrariamente tenha decidido adiar em alguns minutos ou em uma hora a prova que ocorreu nesse final de semana? Eu sou o Prof. J e eu estou aqui para não só saber a sua opinião acerca disso, como também para resolver a prova de português do último concurso organizado pela Banca Fapec, a qual é vítima de críticas ácidas não só em relação ao último concurso, né, mas em relação a diversos certames anteriores que a banca já organizou e que propôs aí determinadas polêmicas. Bom, eu vou te convidar para que você venha para a tela aqui comigo, para que a gente resolva a prova de português e você deixe aqui embaixo o seu comentário acerca do último concurso. Me diz aí, você é a favor da decisão arbitrária que a banca tomou ou você é contra? Bom, polêmicas à parte, pessoal, nós temos aqui na tela, olha só, a prova de língua portuguesa, que eu passo a resolver com vocês agora. Questão de número 1 diz assim: esta questão avalia conhecimentos sobre pontuação e suas implicações na construção de sentidos no texto, compreensão e interpretação. Assinale a alternativa que traz o comentário, destaque aí comigo, ó, correto. Na letra A nós temos o seguinte: em 7, a ausência de vírgula antes da oração destacada garante o sentido restritivo que esta assume no período de que faz parte. Então veja só, a ausência de vírgula, família, de fato faz com que a oração subordinada adjetiva não seja empregada com sentido explicativo. Logo, resta a essa oração o sentido restritivo. Então, a explicação faz sentido, nós só precisamos confirmar ali no parágrafo 7º se é isso que acontece. Então, vamos lá comigo, ó, bem aqui, vou pegar desde o miolo aqui do parágrafo. A transição para uma economia mais inclusiva exige não apenas mudanças legais, mas também transformações culturais, ó, ou seja, as quais, certo? Valorizem a diversidade etária. Então, são transformações culturais, pessoal, quaisquer? Não. São transformações culturais que valorizem a diversidade etária. O fato de eu jogar esse que aqui, família, ó, como um pronome relativo, como você tem certeza, Jota? Ora, dá para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Como eu estou falando de transformações, isso aqui é a palavra feminina no plural, ó, são transformações culturais as quais valorizem a diversidade. Ok. Então, pessoal, nós estamos aqui diante de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Logo, a faz todo sentido. Em 7, a ausência de vírgula, verdade, não tem vírgula, antes da oração destacada, garante o sentido restritivo que esta assume no período de que faz parte. Pronto, gabarito, letra A. Eu não vou avaliar com vocês aqui uma a uma, como normalmente eu faço, porque isso é exclusividade do nosso curso completo focado na Fapec. Inclusive, eu quero te fazer um convite. Se você está pensando em se preparar para o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que provavelmente será organizado pela Fapec, eu tenho uma condição especial para ti, para que você adquira a nossa imersão no português da Fapec a preço de banana, família. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você venha
de fato, conhecer em detalhes o português dessa banca examinadora e possa gabaritá-lo no concurso da Polícia Civil. Muito bem, vamos lá. Questão de número 2 diz assim: há no texto um problema de organização textual que interfere negativamente na coesão. J, o que é coesão? Família, coesão é a conexão que é estabelecida dentro do texto, entre os parágrafos e entre os períodos. Em qual das alternativas se aponta essa falha coesiva e uma possível solução para o problema? Letra A diz assim: o problema está no uso indevido de essas no 3 e essa no 7. A autora deveria ter empregado estas e esta, remetendo aos respectivos termos mais próximos. Na verdade, pessoal, se você for até esses parágrafos aqui, você vai ver que não há problema nenhum no uso desses pronomes, tá? Então eu vou seguir para a letra B. O problema está no uso do singular em limita. Como o sujeito da oração é composto, a forma verbal deveria estar no plural, limita. Quero te chamar a atenção aqui, porque eu acredito que essa questão de número 2 seja uma questão polêmica e quem sabe até passível de recurso. Deixa eu te mostrar o porquê. Vamos ali, no parágrafo 4. Quando a gente chega, pessoal, aqui, no verbo limitar, nós acabamos tendo uma dificuldade aqui interpretativa dada a redação desse período. Veja só, vou começar desde o começo do período aqui, A ausência de políticas voltadas para a capacitação e a reinserção profissional também limita. Veja, se nós lermos, pessoal, dessa forma que eu vou te mostrar aqui, presta bem atenção. A ausência de políticas e a reinserção, como núcleos de sujeito, eu vou colocar aqui, núcleo do sujeito e núcleo do sujeito. Nós teríamos que grafar esse verbo aqui, no plural. Quem limita a ausência de políticas e a reinserção profissional limitam, certo? Essa é uma leitura possível. Mas tem uma segunda leitura possível aqui, que é a seguinte. Agora eu vou colocar essa de roxo. Veja só. A ausência de políticas voltadas para, estamos falando de apenas um núcleo, a ausência de políticas voltadas. Voltadas para quê? Vamos pegar aqui agora, para a capacitação e voltadas para a reinserção. O que nós temos aqui, família? Nós temos o seguinte, uma espécie de complementação que se conecta por meio dessa preposição para. Então nós estamos falando o seguinte, a ausência de políticas voltadas para a capacitação e voltadas para a reinserção. Mas aí o que acontece nessa leitura? Fica subentendido um para, percebe? Ora, justamente por eu ter aqui duas possibilidades de leitura, eu já tenho um problema de coesão, entende? Por isso, eu tenho como possibilidade de gabarito aqui, a letra B, certo? Mas ainda eu não vou bater o martelo, porque, como eu disse, a número 2 é polêmica. Nós teremos uma outra possibilidade aqui na letra C. Olha só, letra C diz assim, o problema está na falta de paralelismo sintático entre as duas últimas orações destacadas em 2, o que inviabiliza a sua ligação por E. Vamos lá, parágrafo 2. Diz assim, vamos aqui no finalzinho dele, vou pegar aqui, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 27, veio garantir. O que nós temos aqui? Nós temos uma locução verbal. Veja aqui, ela apresenta, o verbo principal no infinitivo. Então, o Estatuto do Idoso veio garantir algo, veio garantir o quê? A proteção contra a discriminação no mercado de trabalho. E esse mesmo estatuto, pessoal, tem promovido. Veja que enquanto aqui, nós tivemos o uso do infinitivo, veio garantir, aqui foi utilizado o particípio, tem promovido. Isso pode gerar, para alguns autores, uma quebra de paralelismo sintático. Por quê? Porque aconteceu aqui uma desuniformização de tratamento verbal. Eu usei uma forma verbal no infinitivo e eu usei uma forma verbal no particípio. Então, melhor seria, segundo alguns gramáticos, melhor seria assim, o Estatuto do Idoso veio garantir e promover. E aí ficaria subentendido esse verbo vir. Veio garantir e veio promover. Assim, nós teríamos a manutenção do paralelismo sintático
sintático, a uniformização do tratamento verbal. Agora, já para alguns outros gramáticos, isso aqui não é uma quebra de paralelismo, por quê? Porque você vai encontrar no cânon literário esse tipo de uso, ou seja, a utilização de um verbo, ou melhor, de uma forma verbal no infinitivo, por exemplo, e na sequência, ligado por conjunção aditiva, o emprego de uma forma verbal no particípio. Então, volto a dizer, aqui, mais uma vez, a gente incorre numa polêmica gramatical. Sendo assim, família, eu acredito que o melhor caminho seria a anulação da questão de número 2. Agora, é claro, professor, existe aqui, vamos dizer assim, um bom senso? Digamos que, ok, letra B tá polêmica e letra C tá polêmica. Na hora da prova, o que eu marco? Eu sugeriria que você lesse a redação da B e a redação da C. Veja, a B diz o seguinte: o problema está no uso do singular em limita. Eu não diria que o problema está no uso do singular em limita. Eu diria que o problema está na construção da redação daquele período, que permite dois tipos de leitura. Uma leitura em que o verbo não está concordando com dois núcleos de sujeito, porém uma segunda leitura em que o verbo está empregado corretamente e nós temos ali dois complementos ou adjuntos e não dois núcleos de sujeito. Então, enfim, talvez a FAPEC marque a letra B. Já a C fala o seguinte, ó, o problema está na falta de paralelismo. Aqui faz mais sentido. Então eu acho que utilizando o bom senso, família, né, na hora da prova, talvez eu marcaria a letra C pela justificativa, certo? Mas não quer dizer que a letra B, né, não seja possível, porque verdade, o problema está no uso do singular em limita se eu considerar dois núcleos de sujeito lá. Lembrando que existe essa primeira leitura, como também existe uma segunda leitura, como eu mostrei para vocês. Enfim, 2. Para mim, ela é, no mínimo, uma questão polêmica. Então, se é polêmica... E eu penso assim, família, veja se vocês concordam comigo. Um examinador, ele é bem pago para elaborar uma questão. Então, que ele elabore uma questão em que não haja uma polêmica gramatical. Já já eu falo mais disso com vocês. Me acompanhe até o final aqui, porque tem mais uma questão que vai nos trazer à tona uma polêmica gramatical. Eu sempre tenho falado isso aqui nas nossas aulas. Tá? O Mato Grosso do Sul precisa urgentemente de começar a colocar bibliografia no edital, colocar referência. Beleza, o edital de português é esse, mas com base em que gramática, né? Com base em qual gramática? Vamos lá, família? Seguindo, questão de número 3. Assinale a alternativa que traz 3 palavras que são empregadas no texto como substantivos. Eu nem vou me alongar muito aqui, pessoal, e vou marcar conforme esse candidato. De fato, é a letra D. Trabalhadores diferencial idosos. Vamos no texto rapidinho, ó. Acho que é no parágrafo 4º. Pode ser um diferencial. Se está seguido aqui, ó, de artigo, pessoal, já é um substantivo. O que mais? Trabalhadores e idosos. Vamos encontrar lá, ó, aqui em cima. Trabalhadores. Esses trabalhadores. Está seguido de pronome, que é um pronome adjetivo. Esses trabalhadores. Então temos aqui também um substantivo. E idosos, deixa eu ver onde está aqui. Necessidades dos idosos. Veja que o artigo está aqui, ó, os idosos. Pronto. Então, nos 3 casos, família, nós estamos aqui diante de substantivos. Inclusive, eu vou te falar, se você tivesse assistido somente uma das nossas revisões do português para a FAPEC, com certeza você acertaria pelo menos 90% dessa prova de português. Então, preste muita atenção. Inclusive, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Quantas questões você acertou dessa prova? Porque eu vou te falar, a FAPEC nessa prova aliviou. Infelizmente, ela cometeu aquela decisão que foi no mínimo arbitrária em relação ao horário da prova. Infelizmente. Inclusive, também peço que você comente aqui embaixo. Você é a favor ou você é contra a decisão que a banca tomou? Número 4. Em qual das alternativas são apontados, ó, 2 tipos de sequências textuais presentes no texto? Eu tenho falado isso, família, né, no nosso curso, a imersão no português da FAPEC.
a banca sempre cobra tipologia e gênero textual. Se você observar, o texto ele é majoritariamente argumentativo e há sequências injuntivas. O que é isso, Jota? Sequências, parágrafos ou períodos em que o escritor, o autor do texto, dá instruções, ele sugere que medidas sejam tomadas. Quer ver só? Vou te mostrar aqui. Ó. Veja, primeiramente nós temos um texto, né, basicamente argumentativo, mas quando você chega aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, demais disso, sexto parágrafo, iniciativas privadas, ó, podem desempenhar um papel importante. Então me parece que aqui, ó, ele está começando a dar uma espécie de sugestão. Quando você desce mais um pouco, ó, tem um verbo importante, deixa eu ver se é aqui em cima. Com envelhecimento, aqui, ó, urge repensar o papel da terceira idade. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, temos que repensar o papel da terceira idade, hein? Ou seja, é como se a banca, perdão, como se quem escreve o texto estivesse dizendo isso, ó, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro. Agora, é claro que essas sequências injuntivas no texto predominantemente dissertativo, elas são mais sutis. Certo? Porque quando você pega uma tipologia injuntiva, ela é aquela tipologia da instrução. Faça isso, faça aquilo, coloque isso, limpe dessa forma. Sabe quando você pega uma receita ou quando você pega uma bula? É isso. Porém, no texto dissertativo, família, essas sequências injuntivas são mais sutis, tá bom? Por isso, aqui, ó, nós temos gabarito letra B, sequências textuais argumentativas e sequências injuntivas. Muito bem. Questão de número 5. Essa questão avalia conhecimentos, ó, sobre itens diversos. Inclusive, a FAPEC tem feito isso aqui cada vez mais frequentemente em suas provas. Como ela dá um texto lá para ti, é trabalhar diversos tópicos do edital numa única questão. É o que ela vai fazer aqui, ó. Assinale a alternativa que traz informação correta, importante destacar, ó, sobre respectivo item em avaliação. Letra A, coesão. Essa diretriz retoma a Agenda 2030. Ó, se você for observar comigo aqui, nós temos o seguinte acerca da agenda. Veja só, a Agenda 2030 da ONU, ó, por meio do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, isso aqui parece ser uma diretriz, concorda comigo? Ó? Reforça a necessidade de promover o trabalho decente para todos, independentemente da idade. Ok. Aí diz assim, ó, essa diretriz, ó. Que diretriz? Me parece ser a diretriz número 8. Aqui, família, eu acredito que essa diretriz retoma a diretriz 8 em si e não a agenda, conforme nós temos aqui, ó, na letra A, tá bom? Então, eu visualizo o seguinte, ó, não é a Agenda 2030, é a diretriz, eu não me lembro agora exatamente, número 8. Letra B, ó, crase. Em 2, faltou o sinal indicativo de crase em A programas. Eu nem preciso ir para o texto, família. Quando eu tenho, ó, um A no singular diante de palavra feminina no plural, não ocorre crase, tá? Não ocorre a fusão de dois As, porque eu só tenho um A e não o artigo. Isso eu explico com mais detalhes na imersão no português da FAPEC. Volto a dizer, se você vai fazer Polícia Civil, eu vou deixar aqui embaixo uma condição exclusiva, tá bom? Para você se matricular e assistir ao nosso curso completo, a imersão no português da FAPEC. Você não vai se arrepender, saiba que é o curso mais completo para a FAPEC que existe no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Ninguém, família, no Brasil, nenhum curso preparatório no Brasil tem todas as provas que nós temos acerca da FAPEC. E como muito provavelmente PCMS será organizado por essa banca, vem com a gente nessa condição especial. Ortografia. Uso de hífen. A palavra bem-estar deveria ter sido grafada sem hífen? Já está errado. Bem-estar com hífen. Letra D. Concordância em ainda é um desafio. Há erros de concordância verbal e nominal. O correto é ainda são desafios. Não, família. Quando você tem verbo de ligação, a concordância pode ser com o núcleo do sujeito ou também pode ser com o predicativo do sujeito, que aqui é desafio. Então, tudo bem, a forma verbal no singular aí, ó, ainda é um desafio. Regência verbal. Em 6, ó, como objeto de atender, lembra que eu te falei que ainda nós tínhamos mais uma polêmica? Observe isso aqui comigo, ó. Como o objeto de atender não é pessoa, esse verbo foi empregado como transitivo indireto, justificando o uso do sinal de crase em as. Família, isso aqui é o gabarito, tá certinho. Agora, Jota, por que você mencionou polêmica?
porque nem todos os gramáticos, eles chancelam essa visão acerca do verbo atender. Se você pegar lá, por exemplo, o manual de redação oficial, né, da Presidência da República, o próprio manual vai falar isso. Olha, como que o manual enxerga o verbo atender? Desse jeitinho aqui que foi escrito pela banca. Ou seja, se atender tiver como complemento uma pessoa, ele vai ser verbo transitivo direto, não vai haver preposição, ou seja, não vai haver a possibilidade de acento grave indicador de crase. Agora, se o verbo atender for complementado por coisa e não por pessoa, aí ele será um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a, e aí sim havendo a possibilidade de acento grave indicador de crase. Ou seja, a banca aqui, família, adotou a visão, né, do manual de redação oficial. Ok, mas o próprio manual vai dizer, antes dessa explicação que eu te dei, que nem todos os gramáticos pensam da mesma forma em relação ao verbo atender. Aqui, é claro, a FAPEC não se comprometeu, porque ela disse assim, ó, em 6, como o objeto de atender não é pessoa, ou seja, é uma coisa, é necessidades, esse verbo foi empregado como transitivo indireto. Então, ela não se envolveu em polêmica, ela simplesmente avaliou o que estava no texto, dentro daquilo que está no manual de redação oficial e dentro daquilo que dialoga com a visão de uma parte dos gramáticos da língua portuguesa. Agora, é verdade que o verbo atender é polêmico, tá bom? Então, cuidado com esse verbo. Dependendo da banca, você pode ter problemas. Inclusive, ó, FGV, CESP-UNB, Instituto AOCP, Banca e Best, tá? São bancas aí relativamente polêmicas, e a FAPEC também, vira e mexe, ela dá um molezinho, ou pelo menos, né, traz uma redação mais ou menos polêmica, como nós vimos na questão de número 2 aqui. Questão de número 6, penúltima, o modo como o autor emprega, ó, a expressão terceira idade corresponde a uma figura de linguagem. Em qual das alternativas é apontada essa figura? Família, de novo, né, volto a falar para vocês. Existe uma maneira de os examinadores facilitarem, entre aspas, né, a vida do concurseiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, na letra A, o examinador já coloca metáfora, e é fato que terceira idade é uma metáfora, tá? Porque a metáfora, ela é a mãe de todas as figuras. Porém, terceira idade, como tem uma relação com o público idoso, existe uma figura de linguagem que ela faz justamente isso, né? Ela trabalha a relação contextual, e não só contextual, mas a relação social também, de uma palavra ou de uma expressão em relação à outra. De que figura nós estamos falando? Da metonímia, tá bom? Então o gabarito aqui é metonímia. O examinador colocou metáfora na letra A para induzir uma galera ao erro, tá bom? E aí é nesse ponto que eu acho um pouco injusto, porque assim, pessoal, né, daria para escrever um recurso, tá? Para falar assim, olha, existe uma possibilidade de metáfora, porque há também uma metáfora aí, mas é claro, a gente iria escrever um recurso mais ou menos à toa, porque a banca ia continuar dizendo, não, mas a figura em si é metonímia, de fato é uma metonímia, certo? Porque há uma relação entre as expressões, né? A parte pelo todo, o autor pela obra, enfim, toda aquela história sobre metonímia que você pode encontrar e vai encontrar no nosso curso completo, né? No português da FAPEC, na imersão do português para a banca FAPEC. Enfim, gabarito aqui, família, sem dúvida, letra C, mas pode ser que alguém aí tenha marcado a letra A. Professor, cabe recurso? Infelizmente, não cabe. É como eu disse, eu acho que o examinador ele poderia ter um pouco mais de bom senso. Não é nem de boa fé, né? De bom senso, porque pegadinha, eu como examinador, eu posso elaborar uma pegadinha para te dar um tombo aí, tá bom? Mas é que ele poderia usar um pouquinho mais de bom senso, tirar a metáfora, só deixar a metáfora como possibilidade quando de fato é o gabarito for metáfora. Tá bom? Porque a metáfora é basicamente a mãe de todas as figuras de linguagem. Questão de número 7 e última, família, dessa prova para concurso aí, técnicos em assuntos educacionais. No segundo parágrafo, a partir da comparação, ó, entre artigo 7º e artigo 27, é correto afirmar que, letra A,
A autora respeitou a norma para o uso de números ordinais e cardinais em referências a artigos de leis gabarito, família. Tá certinho isso aqui, ó. De novo, ó, se você for lá no manual de redação oficial, inclusive isso aqui vai estar ali na página 120, enfim, entre 120 e 130, tá? Depois você dá um Google aí, dá um Ctrl F lá, escreva assim, artigos ou ordinal, cardinal, ordinais, cardinais. Você vai ver o seguinte, lá no manual de redação oficial da Presidência da República, até o artigo 9º, você deve escrever utilizando aí os números ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então não se escreve por extenso, você utiliza numeral ordinal. Para simplificar aí para todo mundo, né, você vai colocar o número e essa bolinha aí que é o grau, né? Primeiro, segundo até o nono. Então aqui, ó, de primeiro a nono. E depois, a partir do 10 aí, cardinal, 10, 11 e assim sucessivamente. Outra coisa, se tiver no corpo do texto ali não iniciando o período, de fato, a gente vai escrever aí, ó, com iniciais minúsculas, ó, como a autora usou aqui, ó, artigo 7º e artigo 27. Então tá tudo certo. Para analisar todas rapidinho, no primeiro caso a autora deveria ter grafado o numeral por extenso. Tá errado, não é por extenso nesse caso. Se tratando das legislações, não é por extenso. Letra C. Em ambos os casos, a autora deveria ter grafado por extenso, nada a ver. Letra D. Para garantir o paralelismo, a autora deveria ter usado artigo 27º, é assim que você lê, né? Quando tem esse grauzinho aí, ó. Não, tá errado. Para garantir o paralelismo, a autora deveria ter usado artigo 7. Não, é artigo 7º, gabarito. Meus queridos, eis aí a nossa correção da última prova da Banca FAPEC, organizada aí para o concurso de técnico administrativo da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. E eu termino dizendo, primeiramente, que a prova foi uma prova relativamente fácil, ou seja, eu acho que ela está um pouco aquém do nível de português que de fato a FAPEC costuma cobrar. E termino com a polêmica que envolveu aí o horário do concurso. E te pergunto, me conta aqui embaixo, você é a favor ou você é contra essa decisão arbitrária da banca, né, de adiar o início da prova em virtude de um acidente, me parece, ali na Guaicurus, de um engarrafamento, etc. De fato é que eu estou curioso para saber a sua opinião em relação à decisão da banca. Ademais, me despeço agradecendo a atenção de vocês e pedindo ao nosso bom Deus que abençoe a sua vida, abençoe a sua família e, claro, abençoe os seus estudos. E, em tempo recorde, você esteja aprovado dentro das vagas e às portas de assinar o termo de posse. Aquele beijão no seu coração, um forte abraço do Prof. J. Fui!